tudo que Jesus conquistou na cruz. Lembra? Quem que é crente mais velho? Tinha um hino que cantava assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito daqueles que são seu filho, daqueles que o chamam de pai e aceitam a sua adoção. E nessa mesma proporção, nós somos a herança que Cristo desejava na cruz do Calvário. Nós somos herdeiros e somos herança. Somos herdeiros das promessas e somos a herança de Cristo conquistada na cruz do Calvário. Deus nos deu como propriedade exclusiva de Cristo Jesus. Vamos ao texto, amém? Para não cansar vocês. Versículo 1. A Bíblia vai dizer, vocês perceberam que trocou a tela? Os irmãos que não enxergam de longe é bênção, hein, Vassa? Aleluia. Obrigado, viu, Augusto? Deus te abençoe. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus poucos pecados. Só tem um pecador em nosso meio. O resto aproveitou, o resto falou, não, é isso aí mesmo. Deixa, tá falando, você que disse. Primeira coisa que a gente deve observar aqui, que a Bíblia faz uma afirmação contundente, de que você é pecador, de que eu sou pecador, e de que nós não devemos pouco, nós devemos muito. Nossos pecados são imensos, em intensidade e em quantidade. Nós somos muito bons em pecar, muito bom em fazer o que é mal. A gente consegue pecar tanto em qualidade como em intensidade, é impressionante. Mas a Bíblia vai dizer também que o salário do pecado, quem nunca ouviu isso, irmão? O salário do pecado, e porque nós pecamos demais, porque a humanidade pecou muito, desde o primeiro homem, do arquétipo de ser humano, desde Adão, a humanidade vem caindo, pecando, tropeçando, abandonando e rejeitando a Deus. Por causa disso, nós estávamos enterrados em nossos próprios pecados, nós estávamos mortos, condenados. A Bíblia vai dizer que homem nenhum conseguiu alcançar o padrão de excelência de acordo com o crivo de Deus. Isso inclui nós. E eu quero falar a respeito do seguinte: a Bíblia faz uma afirmação, ela vai adjetivar aqueles que pecaram muito. Qual é o adjetivo? Vocês estavam mortos. Essa é a qualidade de quem peca, morto. A qualidade de quem se chafundou no pecado. Para ficar mais claro, eu e você. Essa era a nossa principal característica, nós estávamos... Tem gente que ainda está, você viu? Em nome de Jesus vai ressuscitar. O cara está morto até para dizer que estava morto, Senhor amado. Nós estávamos... Eu quero falar de 3 características de um morto, pode ser? Repita, ele não sente. Ele é insensível. Quem aqui já foi ao velório de alguém que amava muito? Quem aqui já disse o seguinte: eu queria dar o último abraço nele. Se eu pudesse, eu ia falar as últimas palavras de amor para ele. Eu ia olhar nos olhos dele e dizer assim: eu te amo. E sabe de uma coisa? Se você dissesse essas últimas palavras, elas também não seriam suficientes. Porque daí você ia querer dizer umas últimas outras palavras depois das últimas. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? É que por mais que o seu amor seja extremo, por mais que a dor da partida seja intensa, lacinante, aquela pessoa não sente mais nada por você. E não porque ela não quer, mas porque ela não pode. Um morto não sente. E a característica daqueles que estão imergidos no pecado, que estão chafurdados no pecado, a primeira característica deles é essa: eles são insensíveis ao agir de Deus. Eles são insensíveis às manifestações do Espírito. Eles são insensíveis à convivência com o próximo. Tem pessoa que é impressionante, que não sente nada quando a mãe fala com ele, que não sente nada na relação conjugal, que não sente nada pelos filhos, é uma pessoa totalmente descolada da convivência,
E mais do que isso, é uma pessoa que não consegue perceber a ação do Espírito. Jesus um dia disse para os homens: vocês conseguem olhar para o céu e dizer se vai chover ou não, apenas pelas estrelas, mas vocês são incapazes de discernir o tempo da visitação do Filho de Deus. Vocês conseguem dizer se vai chover, mas o Filho de Deus está diante de vocês, propondo uma nova vida, e vocês não sentem nada. Primeira característica do morto: ele é insensível, não por vontade própria, mas por força externa. Talvez você nem queira ser insensível, talvez você nem percebeu, porque você não tomou a decisão de ser insensível, você tomou a decisão de abraçar uma vida de pecado, e a sua insensibilidade é consequência disso. Deu para entender? Não, né? Amém. Segunda coisa sobre alguém que morreu: ele não pensa. Junto com o último suspiro, vem o último pensamento. Depois disso, não há mais nada ali. Existem pessoas que estão no modo automático, que não pensam mais. Que não pensam mais a respeito da cruz de Cristo, que não pensam mais a respeito da salvação, que não pensam mais a respeito da eternidade. Tem pessoas que frequentam um lugar religioso pro forma, que imaginam que vir aqui e que conviver aqui com os irmãos é o suficiente. Acredite, você precisa repensar. Não existe salvação nessas cadeiras, irmão. Não existe salvação nesse microfone. Esse que vos fala é tão incompetente para se salvar como você. Esse que está aqui, em posse do púlpito, é tão pecador, tão inepto, tão incapaz quanto você. Não há salvação em líderes, não há salvação em homens, não há salvação em instituições. Repense tudo isso, só há salvação em um: o seu nome é Jesus. É o único que tem direito sobre a salvação, é o único que pode te ofertar de verdade alguma coisa pós-vida, é o único que pode te ofertar alegria para essa vida e para a próxima. Se alguém te disse alguma coisa ao contrário, essa pessoa mentiu fragorosamente para você. Só um que pode te salvar, só um que pode te libertar, só um que pode te propor uma nova vida, só um que pode te propor um recomeço, e o seu nome é Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus, o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo, que lava o homem, que transforma, que redime, que salva, e que dá para o homem o direito de ser chamado Filho de Deus. Cristo e só Cristo. Outra coisa do morto é que ele não pode decidir mudar a sua condição. Um morto não pode decidir ficar vivo. Amém? Até porque se ele decidir e conseguir, imagina que alvoroço que seria no velório. O morto não pode decidir por si mesmo. E a Bíblia está dizendo: quando vocês estavam em pecados, ou quando vocês viviam no pecado, quando vocês ainda não tinham acessado a graça de Cristo, vocês eram mortos, vocês eram insensíveis. Isso aqui é para você fazer um autodiagnóstico. É para você avaliar a sua própria vida e saber se você está morto ou vivo, de verdade. Existem pessoas que são como sepulcro caiado. Esse é uma biblificação daquele ditado dos mais velhos: pão bolorento, lembra? Tem gente que é como um sepulcro caiado, parece que está vivo, tem forma que está vivo, mas na verdade está morto. E quem pode fazer esse juízo é você mesmo. Me diga ou não me diga, isso é retórico, tá? Diga para você mesmo, se você é insensível, se você não pensa mais a respeito da sua salvação e da sua comunhão com Deus e com o próximo, e se você não pode decidir mudar, se você está incapaz, você tenta vencer, mas não vence. Paulo disse: o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, e o bem que eu gostaria de fazer, esse eu não consigo. E quando eu reclamei a Deus, Deus me deu a resposta para viver. Apesar de estar morto em mim mesmo, Jesus disse: a minha graça te basta. O que está querendo dizer, pastor, é que se você é insensível, se você não pensa mais a respeito da sua salvação, se você é incapaz de decidir por si mesmo,
Jesus, na eternidade, escolheu que você vivesse nele. Então essa decisão não é sua. O que você precisa fazer é aceitar o movimento do Espírito, é receber o que Deus está fazendo, e o Senhor quer te propor, ou quer te dar, vida e vida em abundância. Antes de Jesus, é assim que todo mundo é: morto, insensível, incapaz de pensar e refletir a respeito de si mesmo, e incapaz de mudar a si mesmo. Verso 2 e 3. Nos quais costumavam viver com o resto do mundo, obedecendo o comandante dos poderes do mundo invisível. Ele, o Espírito que opera no coração daqueles que se recusam a obedecer. Bom, não dá para fazer exposição de todos os verbos desse texto, porque senão, imagina quanto tempo que nós vamos ficar aqui. Mas deixa eu falar para você só uma coisa, uma lição desse espaço, dessa perícope, desse pedaço de texto. A Bíblia está afirmando aqui, Paulo está afirmando, que antes de conhecer Jesus, todos nós éramos como aquele que nós julgamos hoje. O que Paulo está dizendo? Não tem uma memória seletiva. Nós somos peritos, profissionais em acusar o pecado alheio. Tome cuidado, porque Paulo está dizendo, você era tão pecador, tão morto em pecado, tão falho, tão caído, tão apartado de Deus, quanto essa pessoa que você cisma em acusar. E essa pessoa precisa do mesmo remédio que você provou, a graça de Jesus. Então, tem algum tipo de tolerância com os ignorantes. E quando eu digo ignorante, irmão, não é com pessoas mal educadas, porque eu não sei o que acontece com o brasileiro, mas ele tem uma habilidade de se apropriar de algumas palavras e mudar o sentido delas. Ignorante é aquele que tem ausência de saber, certo? Eu não sei o que o brasileiro fez, que usou ignorante para quem é mal educado. Enfim, tenha tolerância com quem é ignorante, com quem tem ausência de saber. Muito bom que você conhece a graça, muito bom que Jesus te alcançou. Talvez para você não, que você está com essa cara aí, mas tudo bem. Muito bom que você foi liberto dos seus pecados. Muito bom que você estava morto e agora está vivo. Muito bom que você tem uma nova vida. Mas não use isso como balança para julgar os que ainda não o têm. Não use isso para definir uma graduação espiritual. Eu sou mais espiritual, você é menos. Eu tenho uma notícia para te dar. Nenhum de nós somos bons. E nós somos tão ruins quanto aquele que nós julgamos ser ruins. E às vezes o seu pior defeito é a intolerância com o erro do outro. Irmãos, eu não estou dizendo para você negociar os seus valores. Eu não estou dizendo para você não dizer a verdade. Quem é que já entrou no quarto? Quem é que era criança e tinha medo de escuro? Ninguém tinha, todo mundo era valentão aqui, nossa. Vamos lá, os irmãos com mais honestidade. Quem é que tinha medo do escuro? E quem aqui antes de entrar na sala, em alguma sala, antes de entrar apertava o interruptor, ficava procurando assim? Aí depois entrava, é ou não é? Para você acabar com o escuro, basta acender a luz. O que você está querendo dizer, pastor? Para você convidar a pessoa para uma nova vida e para o arrependimento, não precisa falar do pecado dela, porque isso ela já sabe, isso é notório e visível. O que você precisa fazer é acender a luz do coração dela, apresentando o sol da justiça, que é Jesus Cristo, que vem iluminando a verdade, com verdade e justiça, todos aqueles que temem o seu nome. Quer ser o agente de transformação da vida de alguém? Acenda a luz. Revele o poder que há na salvação de Cristo Jesus para essa pessoa. Sejamos tolerantes, amém? Verso 4, 5 e 6. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto. Espera aí, rapidinho. Quando Paulo fala isso em Efésios, você lembra de algum texto da Bíblia ou não? Vamos lá, sem eu falar. Qual texto que você lembra de agora? Deus nos amou tanto. Vamos lá, vai, pode falar. João 3,16. E eu vou te dizer porque você lembra desse texto. Porque Paulo falou isso de propósito. Porque Paulo falou isso
baseado nos escritos que já existiam. O que Paulo está fazendo aqui é a sua tarefa de pregador, reforçando as palavras do mestre. Paulo está expondo o que Jesus disse. Paulo estava dizendo, Efésios, fiquem tranquilos, porque quando ele esteve entre nós, quando o verbo encarnou, quando Deus veio ao mundo em forma de homem, ele nos disse algo. Estão preparados? Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha acesso à vida eterna. Paulo estava dizendo, vocês estavam mortos em seus pecados, mas Ele nos amou tanto, nos amou de uma maneira inexplicável, nos amou com uma intensidade que é impossível de ser medida. Ele nos amou com uma profundidade que está para além da nossa compreensão. Ele nos amou tanto, 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 que deu seu único filho. E aí que nós que estávamos mortos, passamos a viver. Nós que estávamos mortos, ganhamos a chance de uma nova vida. É isso que Paulo estava dizendo. Próximo. Que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida. Aonde? Conta a história que na quinta Jesus está com seus discípulos, que na sexta acontece o episódio da traição, na sexta à noite o episódio da crucificação, à tarde, né? Que nós conhecemos aqui no Ocidente como noite, que é a virada da noite. No sábado meia-noite acontece um fenômeno, é o primeiro morto que pode decidir a respeito de si mesmo, que ressuscita a si mesmo. Vou tomar essa água para você refletir sobre o que eu disse, tá bom? Vamos de novo. Eu estou falando de Jesus, você está sabendo, né? Só para deixar bem definido. Jesus ressuscita a si mesmo. Não entendeu? Não é possível que isso não faz nenhum efeito nas pessoas. Aí, no domingo, ou na meia-noite, que nós conhecemos como domingo já, acontece algo. Quando Jesus ressurge dos mortos, nós que estávamos mortos em pecados, agora ressurgimos com Ele. Nós que estávamos condenados, somos absolvidos. Nós que estávamos desamparados, somos acolhidos. Nós que estávamos órfãos na eternidade, agora temos Pai. Nós que estávamos sem rumo, sem destino, agora temos casa garantida, é a eternidade com Cristo Jesus. Quando Jesus ressurge entre os mortos, uma legião de filhos ressurge com Ele. Quando Jesus ressurge dos mortos, imponente, triunfante, com o cetro da justiça na mão, nós que estávamos perdidos, renascemos com Ele. Ganhamos o perdão que nos era devido e nos era necessário, conquistado na cruz do Calvário. Ou seja, o que eu estou dizendo é que você está tão vivo quanto Cristo no dia que ressuscitou, por causa de Cristo. Pela graça que vocês são salvos. Próximo. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo Jesus e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais. Porque agora só existe um sentido para a vida cristã, irmão. O resto são vozes querendo manipular a sua vontade, a sua mente, é gente querendo te conduzir a fazer alguma coisa. O sentido real da vida cristã é que agora nós estamos em Cristo Jesus. O prazer da vida cristã é saber que a graça de Cristo nos salvou. E aí, Paulo vai dizer que nós mudamos de estado, amém? Paulo vai dizer que no pecado nós estávamos, e que em Cristo nós estamos. Entende que o oposto de pecado não é moralidade. O oposto de pecado não é poder. O oposto de pecado é vida em Cristo. Deu para entender aqui? Pecado, morte, vida em Cristo, vida. Então, o oposto de ser um pecador não é ser um moralista, não é ser um legalista,
não é conhecer as regras, não é ser um impositor da lei. O oposto de pecado é viver em Jesus. E eu quero falar das características de um vivo. Ele tem vontade própria. Você pode escolher viver essas promessas de Deus. Pastor, quer dizer que se eu escolher vai dar tudo certo? Não, quem te disse isso mentiu. Irmãos, o brasileiro tem mania de correr atrás de pó mágico. Vamos lá na igreja, o pastor vai fazer uma mandinga lá e vai dar tudo certo. Vai jogar um... Não tem isso. Vida cristã é construída todos os dias. Quem odeia a segunda é porque não entendeu o que foi dito no domingo. Eu odeio a segunda-feira, porque você não entendeu o que foi dito domingo, irmão, por isso. Porque aquele que sabe que encontrou a graça de Jesus é uma segunda, uma terça, uma quarta, porque ele entende que foi salvo, independente de ser segunda, porque o contentamento dele não está na satisfação do trabalho, ou no resultado que aquele trabalho produz. O trabalho é só um meio, o contentamento real dele está em Cristo Jesus, não importa o que aconteça. Um vivo tem vontade própria, escolha viver melhor, escolha ter paz, escolha não permitir que situações externas afetem você a ponto de parar, escolha vencer, escolha ser resiliente, escolha aprender com as lições da vida, escolha ser humilde para ouvir o que o outro está dizendo, mesmo quando ele diz num tom que você não gosta. Seja capaz de escolher uma vida em Cristo. E a vida em Cristo é a vida de convicção, de triunfo no final de tudo. Não importa como vai ser o processo, quem está em Cristo no final vence. Eu me lembro de visitar a tia Dene, algumas pessoas conheceram ela teve câncer no pâncreas. E quando nós estávamos no Vista Alegre, ela tinha 31 quilos. Uma mulher de 42 anos. E eu me lembro dela uniformizada, do diaconato na porta da igreja, com a bandeja servindo a ceia. E no leito de morte, um dia ela disse para mim, eu vou ganhar de qualquer jeito. Se eu vencer a doença, eu ganhei para essa vida. Mas se eu perder para a doença, eu ganhei para a eternidade. Escute, aquele que está vivo em Cristo, está vivo para sempre. Mesmo que esteja morto fisicamente. Nós transcendemos. A vida já não é mais o limite. A respiração, o oxigênio já não determina se você está vivo ou não. Se essa vida humana acabar, é apenas o começo da vida eterna. No final, aquele que está em Cristo vence. E o problema dessa geração é que ela está amparada na vida desse tempo. E esqueceu do que está por vir. Lembre-se daquilo que está por vir, que é maior do que esses dias que nós estamos vivendo. Aquilo que está por vir é o tesouro prometido nos evangelhos, que o ladrão não rouba e que a traça não come. Esse é o direito de ser chamado filho de Deus. Isso ninguém pode te tomar, isso ninguém pode te tirar, porque foi lhe dado por graça, por bondade, benevolência, misericórdia de Deus. Escolha viver as promessas. A diferença de um vivo é que ele é sensível. Se um morto é insensível, o vivo é sensível. Calma aí, irmão, não estou falando dessa geração que é hipersensível, que tudo dói neles, tudo é... Não é disso não, eu estou falando de sensível de sentir. Eu não sinto nada, o nome disso é hanseníase, é lepra. Você não pode não sentir nada, você tem que sentir alguma coisa. A diferença do que conheceu Jesus não é que ele não sente nada, é que apesar de doer, apesar de machucar, ele encontra em Cristo capacidade para ressignificar isso. Ele encontra em Jesus a capacidade de vencer essas dores. Ele consegue lidar com todos esses males da vida, com a convicção de que Jesus está nele, de que as palavras de Cristo estão nele, e de que ele é suficientemente capaz de vencer isso em Cristo Jesus. E tem uma coisa que talvez essa geração atual esqueceu. Repita comigo, vivo pensa. Ou deveria, pelo menos. Eu nunca vi uma geração tão influenciável.
sem senso crítico. Alguém diz uma coisa, todo mundo, brrr, outro diz outra, brrr, outro diz outra, brrr. O cara é azul hoje e vermelho amanhã. Irmãos, você pensa que a sua fé não seja uma fé meramente emotiva, que cada vez que alguém vem contar uma história triste aqui, você é convencido, porque no final, irmão, se você se deixar levar por isso, vai ter um monte de lenço ungido na tua casa, um monte de arquinha, um monte de pé de cabra, um monte de pé de coelho, no final você vai ser levado por qualquer um que te contar qualquer história. Tenha senso crítico, você pensa. Só existe uma verdade absoluta, é que Cristo é o Senhor de todas as coisas. Avalie o que estão te dizendo, use a palavra de Deus como crivo, não deixe que ninguém te engane. Jesus te chamou para a liberdade, Jesus te chamou para ser livre, ninguém pode ficar te controlando, existe um laço entre você e Cristo, Ele é o Senhor da sua existência. Pense, irmão, não deixe que um político te convença, não deixe que um líder te convença, você é maior do que isso. Pense, tenha senso crítico. A vida é pensar, e pensar é viver. Amém? E a Bíblia vai dizer que a graça de Cristo é poderosa e nos habilitou para as boas obras. Versos 7, 8, 9 e 10. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá nos apontar como exemplos da riqueza insuperável da sua graça. Só um detalhe, irmãos, que é revelada na sua bondade, que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Só um detalhe. Tem gente que pensa, quem aqui já ouviu falar de garladão? Tem gente que pensa que garladão é o seguinte, você vai chegar no céu, aí vai estar Jesus e os anjos, uhul, esse é o cara, olha, meu, Jesus vai estar lá falando, nossa, até eu me surpreendi com esse cara, você viu que reviravolta, como ele é bom, hein? A Bíblia está dizendo que nós só temos vida porque há graça, e que nós seremos o outdoor da graça de Deus, o exemplo de como a graça é efetiva. Isso é bom, amém? Ao mesmo tempo que é terrível, porque para nós sermos usados como exemplo de graça, quer dizer que nós precisamos dela, e que se nós só precisamos dela, porque nós estávamos mortos em pecado. Então isso não é para a sua glória, é para a glória de Deus. É só para Deus usar para outras pessoas o exemplo de que alguém pecador, falível e terrível como nós pode ser transformado. Logo, se nós podemos ser transformados nessa condição mortificada do pecado, qualquer um pode. É isso que a Bíblia está dizendo. Você é o exemplo de que qualquer um pode ser transformado. Isso não é para você ficar feliz, isso é para você ter temor no coração e glorificar a Deus com cada coisa que você faz. Lembrar-se de que você estava morto e de que a graça te alcançou e só por isso você está vivo. Não é motivo para autoglorificação, é motivo para viver servindo ao próximo e honrando a Deus. Próximo. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Isso aí está bem resolvido para vocês, né, irmão? Isso que eu disse, esse texto aqui, tanto que eu já preguei esse texto, se alguém disser que não entende isso, eu vou ter que, meu Deus, eu abandono tudo. Próximo. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se gloriar. Próximo. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Tem gente que acha que é virtuoso. Eu sou tão generoso, sou dizimista, ofertante, dou ofertas alçadas, ofertas lançadas, ofertas enterradas, eu dou todas que me pedem, sou uma maravilha, eu sou, se ar-condicionado, com certeza foi do meu dízimo, porque eu sou virtuoso, sou tão bonzinho, acolho todo mundo. Você lembra do jovem rico? Jesus disse, você tem que cumprir a lei, ele falou, a Bíblia diz que Ele era o verbo, amém? E que tudo que se fez por Ele, e que sem Ele nada seria feito. Aquele jovem vai procurar Jesus buscando salvação, amém? Sim ou não?
Ele vai procurar Jesus porque ele entende que Jesus de fato era o Messias, era Deus encarnado. Só que quando mexe com o ego dele, olha a resposta dele. Jesus fala, você tem que fazer tudo. Ele falou, coitado, já faço tudo. Ele está falando com o cara que conhece o menino antes do menino nascer. E está dando um sermão em Jesus, eu já faço tudo, ele está afirmando. Parece um negócio de louco, é ou não é? É igual o cara do tanque de Betesda. Jesus está falando, o que você quer? Ele fala, ninguém me coloca no tanque. Ele está falando com o único que pode curar ele de verdade, reclamando porque ninguém coloca ele no tanque. E o menino rico agora está dizendo para Jesus, eu sou esse cara, eu sou bom o suficiente. Apesar do julgamento estar a cargo de Cristo, ele está quase julgando ele mesmo, e está quase impondo para Jesus que ele tem que aceitar que ele é bom. Aí Jesus fala, então faz o seguinte, ó. Você quer, vamos testar se você é bom mesmo. Eu vou tocar numa coisa que nem você sabe que é a sua deficiência, tá bom? Vamos lá, para você ver que eu sou Deus, vende tudo que você tem e dá para os pobres. A menina fala, epa, nem ele sabia que existia esse problema dentro dele. Irmãos, quando você faz algo generoso e bondoso, não é porque você é assim, é porque Jesus planejou essas boas obras de antemão. É porque Jesus planejou isso na eternidade. O seu ato de generosidade, o seu acolhimento, a sua bondade, não é uma surpresa para Deus. Ele planejou isso na eternidade. Se existe algo de bom em nós, é Cristo. E é estar à disposição do plano de Jesus para as outras pessoas. Eu quero falar de alguns aspectos dessa graça, pode ser? Repita comigo assim, ela nos perdoa. Ela nos salva gratuitamente. Viu? Ainda bem que é gratuito, que não depende de você repetir. Senão 93% estava no inferno. Repita, ela nos salva gratuitamente. Eu brinco assim, irmão, mas isso é um exercício de fixação. Às vezes as pessoas falam, por que esse pastor fica mandando repetir? Vai falar com Jesus, que no Sermão do Monte ele ficou repetindo. Em verdade vos digo, para que ficar repetindo essas coisas? Porque Jesus era inteligente, isso é um exercício de fixação mental, amém? A graça de Cristo nos salva gratuitamente do sistema mundano e de nós mesmos. A graça de Jesus é tão poderosa que nos salva do diabo, do sistema do mundo e de nós mesmos. Tem gente que é profissional em autossabotagem, que está perto da felicidade e aplica uma rasteira em si mesmo. Como, pastor? Tendo inveja do ímpio, causando dissensão no lar, provocando fusquinha dentro da igreja. Essas pessoas são autossabotáveis. Ela está no modo autodestruição. E o convite da graça é, saia para o modo autodestruição e entre para o modo salvação gratuita. Jesus nos salva de nós mesmos, amém? Há outro aspecto da graça é que ela nos capacita para a boa obra. Quando eu digo que o homem é naturalmente mau, não quer dizer que o homem não pode fazer algo bom depois de ter encontrado a graça. Se você encontrou a graça de Cristo, essa mesma graça que te salva, te capacita. Escute, a graça te salva, te santifica e te capacita. Jesus disse, Paulo disse a respeito de Cristo, que nós somos boas obras, obras-primas, amém? O homem é o ápice da criação. Dá para entender isso? Apesar de existir uma natureza caída em nós, não existe nada mais sublime na criação do que o próprio homem. Quando eu digo homem, é gênero humano, pelo amor de Deus, tá? O gênero humano é o que há de melhor na criação. Nós somos a obra-prima de Deus. Desde que nós voltemos ao estado natural de graça, de perdão. Desde que nós encontramos Jesus. Somos caídos no primeiro Adão e somos erguidos no segundo Adão. Somos caídos no primeiro homem. Somos caídos no primeiro governante da terra, mas fomos erguidos no Rei dos Reis, que governa sobre terra, céu, mar e tudo que neles há. E por causa disso nós fazemos boas obras. Próximo. Nossas obras, irmãos, são feitas para multiplicar a graça que há em nós.
no verso 11, 12 e 13, vai dizer o seguinte: não esqueça que vocês, gentios, eram chamados de... Isso era tipo um palavrão da época, sabe? Pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior humano. Paulo começa falando aqui nesse texto do fim da exclusividade do povo de Israel. Irmão, eu nunca vi uma geração de crente para achar que é judeu em toda a minha vida. Eu não sei que bug deu na cabeça dos crentes. Eles querem ser judeu a qualquer custo. E se um judeu disser que eles não são judeu, meu Deus. Um dia eu estava falando com um pastor, ele estava com aquele talit, né? Eu não sei se vocês perceberam que eu tenho algum problema com isso. Estou levando um psicólogo, o professor Saro disse. Aí estava com o talit. Eu falei: pastor, por que você está com esse talit? Não, porque isso aqui é... Falei: o que, pastor? Falei assim: ô pastor, você sabe que judeu só pode usar talit no período da manhã? E agora é 6 da tarde? Mas o judeu, irmão, nós somos novos judeus. Eu falei: meu Deus, ele inventou uma coisa nova. Falei: isso daí já saiu do campo teológico, já passou para o campo psiquiátrico. Ele está achando, isso é uma coisa, é disforia de gênero. Eu sou judeu porque eu me entendo judeu. O que aconteceu com essa geração? A Bíblia está dizendo que os judeus viviam, e até hoje vivem, e irmãos, aqui eu quero fazer um recorte na minha fala, que para os judeus, para o povo judeu mesmo, os que vivem até hoje, é extremamente apropriado que eles vivam debaixo do ritual, porque essa é a cultura deles, essa é a vida deles. Eu não estou fazendo aqui juízo dos judeus, eu estou fazendo aqui juízo dos cristãos que se pretendem judeus, sem ser. Você entende que isso é uma maluquice? É a mesma coisa de eu achar que eu sou um vegetal agora, que eu sou uma árvore. Não pode ser árvore porque eu nasci gente. E eu não posso ser judeu porque eu nasci brasileiro. E eu sou cristão, amém? Todos concordam com isso? Estão todos de alta então, não, brincadeira. Os judeus da época viviam debaixo da lei ritualística. E Paulo começa dizendo: olha, em Cristo Jesus, esse peso da lei foi tirado de vocês. Porque você está usando o talit, não tem peso de lei sobre você. Você não está entendendo. A lei dizia: não matarás, não roubarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Qual ser humano que conseguiu viver, cumprindo a lei? Se tiver alguém que cumpriu a lei desde que nasceu até hoje, levante a mão. Eu não acredito que vocês não cumpriram. Então a lei para nós serve para uma coisa: para nos mostrar que nós merecemos ir para o inferno. Mas agora Paulo está dizendo: essa lei não pesa mais sobre vocês. Porque ao invés do peso da lei, vocês carregam a liberdade da graça. E aqueles judeus, e Paulo está falando, não está ofendendo os judeus religiosos, ele está falando porque aquele era o contexto social da época. Ele estava no meio dos judeus, Paulo era judeu, e ele vai dizer: eu sou fariseu dos fariseus. Paulo está dizendo: aqueles lá, os ritualistas, os legalistas, eles acusavam vocês de não serem circuncidados, mas na verdade, o processo de Deus acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. Não é uma coisa feita por mãos humanas, é uma coisa feita pelas mãos eternas. Enquanto eles diziam, eles não estão aptos para ser do povo de Deus, Jesus estava chamando os gentios, nós, para si. Enquanto a lei dizia: vocês não são capazes de acessar a Deus, Jesus estava na cruz do Calvário rasgando o véu e nos convidando para a sua presença. Paulo está dizendo: vocês que não eram aptos de ver a Deus, agora vocês são aptos a ter uma comunhão diária, constante, real e inabalável com Ele. Acessem o Senhor, estejam diante de Cristo, porque vocês podem, merecem e devem viver em Cristo Jesus. Próximo. Paulo afirma que os rituais religiosos não são mais efetivos, amém? Deu para entender isso? Aqueles rituais, porque imagina se a gente começar a sacrificar boi aqui,
Vocês iam chamar o IBAMA e ia ser preso. Os padrões humanos, eles não podem atender o desejo divino. Dá para entender? Os padrões desse sistema humano não podem atender a pretensão da eternidade. Se nós não passarmos pelo filtro que é Cristo, nós nunca vamos atender o que Deus espera de nós. A notícia boa, você quer uma notícia boa? É que ao invés de nós subirmos ao padrão de Cristo, Cristo desceu e nos fez o seu padrão. Nós não encontramos Jesus, Ele nos encontrou. Agora Paulo vai continuar dizendo que antes vocês não viviam o benefício da aliança. Naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel, e não conheciam as promessas da aliança. O quê? O quê? As promessas. Nós estamos falando de quê? Faz muito tempo que a gente falou disso, né? Próximo. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Próximo. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Vocês não viviam os benefícios das promessas, das alianças. Qual? Lembra que Deus fez aliança com Abraão? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Lembra que ele fez uma aliança com Davi? Falou, eu estabelecerei o meu trono, um herdeiro da sua casa vai reinar para sempre. Aí Paulo está dizendo, vocês não estavam no bojo dessa promessa. Até que o sangue de Jesus alcançou vocês. E todos os benefícios dessas alianças, agora são uma promessa para vocês também. Agora a sua família é bendita, por causa da promessa que havia sobre Abraão. Agora aquele rei que viria da herança de Davi, é rei sobre todos, sobre judeus e gentios, sobre pobres e ricos. Ele é senhor e autoridade de menores e maiores, daqueles que nós consideramos inferiores, daqueles que nós consideramos superiores. Ele é senhor de tudo e de todos. Agora vocês têm os benefícios das promessas que outrora eram reservadas apenas para um povo. Agora o povo de Deus é todo aquele que confessa Cristo, o Filho de Deus, como Senhor. E se você confessa Cristo, você é filho de Deus, pertencente ao povo de Deus, cidadão do povo do céu, e por isso toda a herança que há nas promessas está à sua disposição também. Nossa, que fraco. Volta só um pouquinho aqui para falar uma coisa. Volta um só. Vocês viviam afastados, não tinham os privilégios da aliança. Próximo. Viviam no mundo sem Deus, sem esperança. Pode passar para o próximo. Veja só, tem gente que quer ter esperança de ter Deus. A ordem é outra. Só tem esperança quem tem Deus. Veja a sequência do texto. Vocês viviam sem Deus e sem esperança. É sem esperança e sem Deus? Paulo era um gênio, e quando ele está escrevendo isso, ele está querendo dizer o seguinte: só há esperança para aqueles que encontraram o Deus verdadeiro. Esperança real, só para quem encontrou o Deus real. Está muito chato, irmão? Também ninguém vai falar na minha cara. Vou colocar um negócio, reclame aqui. Porque Cristo... irmão. Cristo? Quando você começa a estudar teologia, você vai descobrir que os pentecostais são um pouco desprezados. E a gente pentecostal tem uma característica bem própria. Duas, na verdade, na nossa liturgia. Primeiro, a gente se sauda com a paz. Seja a paz do Senhor, a paz de Deus, a paz de Cristo, ou só a paz. A gente sempre dá paz. E outra característica é que no final a gente dá bênção apostólica. O pessoal na academia dá uma zoadinha da gente. Deixa eu te contar uma coisa. A gente dá paz por uma razão. Porque a gente sabe que nos dias da dificuldade, talvez aquele irmão que está melhor do que a gente, tenha algo de paz para nos oferecer. Quando nós dizemos a paz, nós estamos dizendo que o Cristo, que é a minha paz, seja também a tua paz.
que o shalom, que a plenitude, que a completude, que o todo, que só está em Cristo, esteja em você. Que você tenha plenitude de paz, plenitude de esperança, plenitude de alegria, plenitude financeira, plenitude de harmonia, plenitude de amor. Quando eu te dou paz, é muito mais do que uma mera saudação. Eu estou dizendo que a plenitude, que a completude de Jesus esteja sobre tudo que você é e sobre tudo que você faz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo e fez derrubar um muro de inimizade que nos separava. Próximo. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si mesmo, desses dois grupos, uma nova humanidade. Próximo. Assim, ele nos reconciliou com Deus, em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Próximo. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Eu quero falar rapidamente sobre quais são as promessas para essa nova vida, pode ser? Uma nova vida em Cristo, novas promessas de Cristo. Quem gostaria de ter uma nova vida em Cristo? E quem gostaria de com isso receber as novas promessas? Verso 14, ele começa dizendo que Cristo é a nossa paz. Então a promessa para você é, uma nova vida em Cristo, vem com a paz de Cristo. Essa é a primeira promessa. Eu sempre, irmãos, em dezembro, faz 15 anos que eu sou crente. É pouco, né? E faz 12 anos que eu não desço de um altar. 12 anos. Quem me conhece sabe que eu não estou de brincadeira, que é 12 anos mesmo. Que não tem um domingo, uma semana, que eu não esteja em algum lugar servindo o reino de Deus. São 12 anos sem férias, sem nada. Eu tenho muita alegria nisso. Não pense que é dolorido para mim não, eu estou fazendo isso com muito prazer. E uma coisa que eu aprendi ao longo dessa vida é que o ser humano pensa que quer um monte de coisa, mas o que ele quer de verdade é paz. Ele pensa que ele quer casa, mas na verdade o que ele quer é não pagar mais aluguel e no final do mês ter paz, de saber que não vai precisar correr atrás desse dinheiro. Ele pensa que quer carro novo, mas na verdade o que ele não quer é ficar com esse carro velho quebrando toda hora. Então na verdade o que ele quer é paz. Ele pensa que ele quer muito dinheiro, mas na verdade o que ele quer é ter provisão ilimitada, suprir a necessidade daqueles que ele ama. Então na verdade o que ele quer é paz. E a Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. Que quem tem Jesus tem paz. Essa é a promessa para essa vida. A nova vida com Cristo é uma vida de paz. Não estamos imunes às dificuldades, mas nós sabemos que maior do que todas as nossas dificuldades é o Deus que nós servimos. Com uma palavra Ele criou tudo que há, e com uma palavra Ele pode recriar tudo que foi danificado. Segundo, é que Ele é a razão da nossa união. Jesus é o ponto central para nós deixarmos as nossas diferenças de lado. Que Ele derruba o muro da inimizade. Você pode e deve ter comunhão na sua casa, no seu trabalho, com seus amigos, com a sua família. Isso faz parte da paz, você precisa. Não existe paz verdadeira sem comunhão real. Nenhum ser humano é uma ilha, lembra desse versículo? Mentira, esse versículo não tem, hein? Pessoal, sim, não tem, isso é a frase de um cantor. Mas é verdade, ninguém pode viver isolado. A Bíblia diz em Provérbios, isso é um versículo de verdade, que quem busca o seu próprio interesse e se isola, é ingrato, peca, erra, porque busca apenas seu próprio interesse. Você precisa comungar, estar com os irmãos, amém? Ele acabou com o sistema da lei, ele encerrou as obrigações das leis cerimoniais. Você não precisa mais ser circuncidado, isso glória a Deus para os homens. A mulher não precisa ser mais uma qualquer ou uma ninguém. A mulher pode ter projeção social, pode ter projeção familiar, pode ser bem-sucedida.
Ou pode não falar nada, assim igual vocês também, não tem problema. Pode tudo. A partir dele nós somos uma família, amém? Ele vai dizer que ele uniu esses povos, os diferentes. Todo mundo aqui é diferente. E fez desse povo uma família em Cristo Jesus. Ele nos trouxe boas notícias. Quem aqui não gosta de uma boa notícia, hein, irmão? Para os que estavam perto, a boa notícia era que a promessa havia se cumprido. Para aqueles que estavam perto, a boa notícia é: ele de fato prometeu e veio. E para os que estavam longe, a boa notícia era: ele veio para esses, mas agora aceita vocês também. E eu quero falar das consequências da promessa e encerrar. Versos 19, 20, 21 e 22. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Próximo. Juntos, somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular, que é o próprio Cristo Jesus. Próximo. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Próximo. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Esse texto fala algo que em Cristo nós estamos unidos, amém? Tem gente que fala: sabe por que eu não consigo me unir a certas pessoas? Porque eu tenho personalidade firme. Não é isso, não, é porque você não tem Jesus. Você não consegue ter comunhão, não é porque você tem a personalidade. Eu tenho uma personalidade, não, é porque você não tem Cristo. Por isso que você não consegue ter comunhão. Que a Bíblia está dizendo que em Cristo nós somos uma família. Que Cristo é o alicerce de uma família, de uma casa, e não de um cara atomizado de personalidade forte. Na verdade, você não abandonou a comunhão, você abandonou Jesus. E aquele que tem Jesus, necessariamente vive em comunhão, com Deus e com o próximo. Nós somos membros da família de Deus. A Bíblia vai dizer que nós somos membros da, repita, membros da família. Casa de Deus. Alicerçados. Templo santo. Morada do Espírito. Vocês são a casa de Deus. O Deus santo, inaccessível, intocável, o Senhor de todas as coisas, escolheu morar em nós. Nós temos alicerces. A palavra dos profetas, dos apóstolos, nos alicerçaram. E a pedra angular que nos mantém firmes é o próprio Cristo. Quem está em Jesus está firme, amém? Está firme para os intempéries da vida, para as dificuldades do dia a dia, está firme. Está decidido, vai sair dessa vida aqui com a cabeça erguida, certo de que confiou na promessa. Nós somos um templo de Deus, amém? E nós não somos santos porque nós os santificamos. Nós somos santos porque fomos santificados. Nós somos incapazes de santificar a nós mesmos. Mas Jesus é quem pega a vassoura celestial, varre, dá a encerada e santifica a cada um de nós. E eu quero que você pense numa coisa: nós não somos santos sozinhos. A Bíblia diz que unidos, que enquanto família é que nós somos a casa de Deus. Não existe evangelho solo, só existe evangelho em comunhão. Ah, eu gosto de ser crente, eu não gosto de participar da igreja. Isso não existe. Só não gosto de confraternizar. Isso não existe. A Bíblia está dizendo que juntos você... Tem alguém que construiu uma casa de um tijolo aqui? A minha casa é assim, ela tem um tijolo e uma telha. Se você falar isso, você está mais perto de receber uma camisa de força do que um parabéns. Casa é feita de vários tijolos, de várias telhas, da aplicação manual de várias pessoas. Então nós somos igreja quando estamos unidos, somos casa de Deus quando estamos em comunhão, somos templo do Espírito quando todos nós estamos juntos. Amém?
Através de Jesus nós estamos sendo edificados. Ele disse assim: vocês estão sendo edificados. Paulo diz: vocês estão edificados? Paulo está dizendo: vocês estão? Irmão, não fique desesperado porque você não alcançou o padrão de Deus. Eu tenho talvez uma péssima notícia para te dar. Nessa notícia você nem vai, nessa vida aqui você nem vai alcançar também. Que é isso, pastor? Estou dizendo, não tem como homem nessa vida alcançar o nível de perfeição de Jesus. Tanto não tem, que Jesus escolheu nos aperfeiçoar, por causa da nossa incapacidade. Ele falou: já que vocês não conseguem, eu faço por vocês, vai. Vai chegar um dia que nós seremos glorificados por Jesus. Aí nós não seremos mais dessa vida, nós seremos concidadãos da eternidade, do reino de Deus implantado. Quero fazer 4 aplicações. A primeira: em Cristo, repita comigo, em Cristo, os rituais perdem sentido. Hebreus vai dizer que todo aquele Velho Testamento é apenas a sombra do que estava por vir. Que em Cristo nós vivemos a realidade. O Velho Testamento anunciava perdão, em Cristo nós temos perdão. O Velho Testamento anunciava um tempo de graça, em Cristo nós vivemos a graça. No Velho Testamento anunciava punição necessária, e no Novo Testamento anuncia a absolvição gratuita. Em Cristo nós somos unidos e devemos ser unidos, amém? Nos tornamos parte da família de Deus. Próximo, em Jesus, somos acolhidos e amados. Apesar de ter todas as razões para nos lançar fora, Jesus nos acolheu. E por último, fique em pé. Em Cristo nós recebemos a chance de recomeçar.